Olha, eu tenho algumas questões aqui para levantar sobre essa história do morador de rua, o mendigo, entre aspas, e a mulher que transou com o mendigo, o homem que apareceu e bateu no mendigo, né, o falso, quer dizer, o suposto mendigo, né, na verdade o morador de rua. Então essa história eu vejo que ela não está esclarecida e está longe de ser esclarecida até pelo rumo que ela tomou, sabe? Até pelo rumo que ela tomou. Vamos tentar pegar aqui alguns pontos. Houve uma entrevista desse morador de rua depois do caso ocorrido, ele passou alguns dias no hospital, né? Se machucou bastante, né? E ele deu uma entrevista a um site, ao site Metrópole, e trazendo a sua versão sobre o caso. Eu entendo que diante da entrevista e dos noticiários, essa história está longe de ser esclarecida e tem um quê aí que não está sendo considerado, que é a história, a situação da mulher, de fato, que nada disso está sendo levado em consideração. Eu quero falar sobre o histórico, né, um pouco pelo que o morador de rua apresentou numa entrevista de 40 minutos, mais ou menos. Quero falar sobre a mulher, que ninguém leva em conta o estado de saúde dela, ela foi ignorada. Esse caso aí, por exemplo, ele virou já meme na internet, piadas de mau gosto, machismo exacerbado. Isso aí já está muito, muito evidente, essa história aí, e aí prejudica mais as pessoas envolvidas, principalmente o caso da mulher. E por que eu digo principalmente a mulher? Porque a situação dela é uma situação delicada, que o marido chamou a atenção, que trata-se de uma pessoa que está ou esteve em surto psicótico, e que isso foi comprovado com o diagnóstico de médicos, de psiquiatras. Então isso foi um caso já comprovado. A mulher está internada, né? E claro, para preservar ela, é bom, evidentemente, que não se tenha exposição, nada disso. Imagine quando ela souber, ela numa situação de estar desse esse estado psicótico aí, né? E esse surto, e ela se dar conta da dimensão da história dela, que está aí nos quatro cantos, como diz, do mundo, né? Se é que podemos falar assim, que a internet bombando, né? Toda essa história cada vez mais assim absurda, o tratamento que se dá, que se vê em relação a isso, né? Então, histórico, a mulher, o homem, o caso do morador de rua, o homem macho, o cara, o bom moço, né? A maneira como está se colocando. E algumas perguntas, como por exemplo, como alguém aparece do nada, pede para namorar com você e você fica com ela para transar, por exemplo, né? Pela história que o mendigo contou. E aí teve a entrevista, né, que eu quero detalhar alguns pontos aí sobre essa entrevista, e algumas dúvidas também que surgiram. Por exemplo, como não era o carro branco que aparece? Porque aparecem as imagens do carro branco, um homem sendo agredido, né? Dá para entender que foi o morador de rua, e ele na entrevista disse que aquele carro não é o carro era vermelho. Não sei se isso é por questões, inclusive, do sistema de captação do vídeo, né, das imagens, se no caso só passa tudo como se fosse branco, alguma coisa assim, porque ele disse que o carro era vermelho, e que, pior ainda a história, ele disse que aquele homem que está lá, que bateu, aquilo ali não é ele. E claro, na entrevista passou mais 7 dias machucado, inclusive se recuperando, né? Então tem algumas coisas aí. Então, não é o mendigo que estava, não era ele, esse suposto mendigo, né, esse morador de rua que estava no carro, é o que ele diz ali naquele carro, né? Diz que é outro, é um carro vermelho. E algumas contradições
no que diz respeito à fala do morador de rua, Contrações, quando ele começa de maneira bem polada, mostrando-se uma pessoa bem articulada, defensor do meio ambiente, dos direitos do meio ambiente, tal, e aí crava aí que votou em Bolsonaro, vai votar mais uma vez em Bolsonaro, então ele ignora, ele não sabe, ele ignora totalmente que o cara que ele votou é o cara que destruiu de maneira vertiginosa grande parte do meio ambiente durante esses anos que ele está no governo. O ministro Salles, por exemplo, foi afastado até por esquemas, né, de corrupção, né, teve que ser afastado. O famoso ministro que disse que era preciso passar a boiada, assim, de maneira cinicamente. Então, isso aí, essa história aí é mais complicada aí, as Contrações, mas não vou levar esse caso aí, né? Aí uma coisa muito importante, o que seria dessa história se não fosse a internet, hein? Essa história, por mais que a cidade ficasse sabendo, seria as pessoas batendo papo em alguns dias, mas logo ela se acabaria, né? Mas não, hoje você tem a internet, você tem as imagens, você tem as falas, você tem os discursos, as narrativas em torno disso, e aí cada vez mais fica maior, mais complexa a história. E em relação ao Jornal Metrópole, eu acho que o Jornal Metrópole fez uma parte interessante no que diz respeito a entrevistar o mendigo. Talvez não consiga, talvez tenha tentado fazer entrevista com o marido, né, que bateu no cara, né, e talvez, claro, a mulher está internada, não está em condições disso aí, mas eu acho que o Jornal Metrópole deve, no mínimo, pedir de desculpa em relação ao modo de tratamento, a dimensão que isso tem tomado, uma vez que a mulher, ela, como sempre numa sociedade machista, ela ignorada totalmente, o mendigo foi colocado, como diz assim, no alto, né? Considerado um cara articulado, até se fala do mendigo gato, não é? Essas coisas bestas aí que você encontra, né? Então, um cara que se dá bem, inclusive 3 ou 4 partidos políticos já tem convidado esse morador de rua para ser candidato, e não duvide não, tá? Não duvide que ele vai ser candidato, e se for candidato, com certeza vai ter muito voto, com certeza vai ser eleito para deputado estadual, não duvide disso, né? Pode ser que essa história pare por aí, mas acho difícil. Então as pessoas estão, tanto a mídia estão se dando bem com essa história, como também agora os partidos políticos na eleição querem se dar bem com essa história. Aí eu quero falar exatamente o quê? Né? Essa questão da mulher. Veja só, a mulher, pelo que consta, ela conheceu esse homem em um outro momento assim, que não teve nenhum envolvimento afetivo, nada disso, né? Inclusive, segundo a história que ele conta, deu uma Bíblia para ela, né? E depois ele estava na rua, tal, e aí uma mulher grita: ei moço, tal, eu quero namorar com você. Aí ele: moço, mas eu não posso, eu sou morador de rua, eu não tenho nada, tal. Não, mas eu quero namorar com você. O que é que você acha? A gente pode namorar aqui mesmo no carro, né? Aí pronto. E aí deu no que deu. O que é interessante nessa história toda, que é preciso considerar. Olha só, as pessoas com problemas psicológicos, né, um surto psicótico, isso é um drama assim muito grande que você encontra na sociedade, e que somente a pessoa e os familiares sabem exatamente o que está acontecendo, principalmente os familiares. Então, o sofrimento que uma pessoa dessa está passando, na condição que está passando, no caso dessa mulher, é uma coisa assim, incomensurável, difícil, inclusive, de medir, né? Difícil mesmo de medir, não tem como medir, e isso não está sendo colocado, levado em consideração. O marido chamou a atenção, disse que bateu no cara porque, segundo o que ele coloca, o cara cometeu um estupro, uma vez que a mulher não tinha condições não estava em condições
cientes do que estavam fazendo, em condições de admitir, por exemplo, uma relação da forma como aconteceu. Então, portanto, foi um estupro. Então, na entrevista, a entrevista que o morador de rua dá, o que é que eu vi nessa entrevista, né? Eu vi nessa entrevista o famoso espetáculo. Espetáculo por parte do jornal, espetáculo principalmente por parte do morador de rua, que percebeu a necessidade, a possibilidade da espetacularização da situação. E mais, aí ele se coloca como vítima da história. A única vítima, né, sou eu, a única pessoa que sofre. E existe esse imaginário na sociedade, o cara é um morador de rua, então olha, que pena, né? Coitado, o cara é um morador de rua, então não mexe com o cara tem razão, o cara teve um momento feliz, transou com a mulher, viveu o paraíso ali da transa com a mulher, tal, então não mexe mais com ele, porque o cara já tem uma vida desgraçada, né? Então o cara, ele é a vítima. Então ele está no personagem da vítima e se dá bem com essa história, inclusive finaliza a entrevista dizendo que precisa até de um óculos de vista, uns óculos de vista, de preferência, esse óculos que é caríssimo, inclusive, né? Que é caríssimo, que agora me faltou as palavras sobre ele, depois a gente fala sobre isso, né? Então, o cara, o tempo todo na entrevista, o cara se coloca como a vítima da história, além de ser a vítima da história, mas ele é uma vítima que você precisa, de fato, ajudar, dar as coisas, né? Porque o cara é um coitado, mora na rua. Qual é o histórico desse cara? Qual é o histórico desse cara? Esse cara, ele foi casado, ele tem uma filha, ele foi militar, e daí, inclusive, por isso que defende Bolsonaro, né? Foi um militar. Pelo que consta, pelo que coloca, trata-se de uma pessoa, no mínimo, complicada de convivência. Então, na opinião dele, na fala dele, ele diz que deixou a família, deixou a mulher para não atrapalhar, né? E aí vive, na verdade, como um bom vivão, tem as dificuldades como morador de rua, mas aí é um cara articulado, um cara de leitura, um cara que conhece as coisas, né? Então, pelas leituras que ele tem, então ele tem facilidade de fala, de articulação das ideias, né? E sabe jogar com toda essa situação. Claro, ele fez a versão dele. Aí, resultado, na versão que ele coloca, assim como a mídia compra, como a população compra, né? Os usuários dos jornais, das redes sociais compram essa ideia, é a ideia de que, olha, o cara é um sofredor, um mendigo, um morador de rua, mas é um cara boa praça, mas é um cara que tem lábia, é um cara que sabe cuidar da mulher, que sabe dar prazer à mulher. Então é um macho alfa mesmo, que sabe fazer as coisas e, infelizmente, possivelmente, o marido não sabe o que é isso, né? É o imaginário que se passa, o que ele passa. E tristemente, o marido é o corno da história, né? A história, essa denominação do corno, né? E a questão do machismo que está presente aí. O corno é sempre o culpado porque ele não teve condição de fazer a mulher feliz numa transa, por exemplo. Então, o cara o tempo todo, ele está nessa história aí do macho alfa, né? O sofredor, mas ao mesmo tempo é um macho alfa, um cara articulado, um cara que vive das doações, da ajuda das instituições de caridade, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Então se alimenta uns dias na Igreja Católica, auxílio da Igreja Católica, outros na Igreja Evangélica. Então tudo isso, o cara é boa praça, né? Ele se mostra boa praça. Mas aí o seguinte, tanto esse morador de rua quanto o jornal precisaria levar em consideração, principalmente o jornal, a responsabilidade está aí. Principalmente o jornal, qual é a responsabilidade? Olha, já se ficou claro que a mulher estava em surto psicótico. Portanto, isso aí já é uma questão seríssima.
Claro, se o morador de rua não sabia nada disso, que a mulher estava em surto psicótico, então digamos que ele não tem culpa diretamente na história. Mas depois do que ocorreu, que ele continua como bom vivant, como gostosão da história, por exemplo, né? Não vou aqui passar pano, né? Como ele continua como gostosão da história, e o marido, o lascado, fudido, que não sabe dar prazer à mulher, então é isso que fica na história, né? Mas veja só, o jornal, né? O jornal e os jornais que têm trazido as notícias sobre ele, principalmente o site aí, o que deu furo de reportagem, precisaria, no mínimo, pedir desculpa em relação ao que acontece, em relação à história da mulher e do marido. Por quê? Depois de tudo que ocorreu, a mulher, já se sabe que a mulher recebeu um diagnóstico de surto psicótico, que está internada com surto psicótico, e quando ela sair, quiser receber alta do hospital, possivelmente quando ela souber da dimensão do que acontece, essa história vai trazer mais problemas para a vida dela, talvez ela não resista a essas histórias todinhas, entre em outro surto também. Então isso é uma coisa muito complicada que o jornal não leva em consideração, porque poderia muito bem, olha, o jornal chegar e esse jornal que fez a entrevista dizer assim, olha, você sabe, já foi diagnosticado que a mulher, né, eu não vou nem falar nome de ninguém aqui, ela estava em surto psicótico. Né? O que você disse sobre isso? No mínimo ter perguntado, olha, o que é que você acha? Olha, você transou com a mulher, foi muito bom, foi o paraíso, né? Foi uma maravilha, mas e aí? A história, o drama familiar, principalmente da mulher e do marido, é maior ainda do que se imagina em relação à vida do morador de rua, que é o tipo bom vivant, que se deu bem numa história e aí segue a sua vida. Ele se deu bem na história, mesmo por ter perdido o emprego, alguma coisa por isso, mas se deu bem na história e possivelmente vai ser eleito deputado estadual, né? Não duvide em relação a isso. Então, o que é que acontece? O jornal precisa pedir desculpa, esclarecer, e faltou essa pergunta, olha, Givaldo, o morador de rua, olha, essa mulher que você contou que ela queria namorar com você, escolheu você e tal, essa mulher estava num surto psicótico. O que você diz sobre isso? Ah, não sabe dizer nada, mas precisaria ter feito essa pergunta. Precisaria. O que você diz sobre isso? Né? Você transou com uma pessoa que estava em surto psicótico. Não é? Então, se isso, por exemplo, se você sabia disso, foi um crime. Se não sabia, agora você está sabendo, então por que estender essa história, inclusive colocando o marido como culpado da história toda? Né, para se dar bem nessa história. Né? Então, o jornal, ele poderia muito bem buscar, se não pode entrevistar a mulher que está em surto, ainda internada, se não pode entrevistar o homem porque não quer, o marido porque não quer ser entrevistado, então fazer alguns esclarecimentos, tentar trazer alguns elementos importantes sobre a delicadeza, a situação delicada desse caso aí, principalmente no que diz respeito à mulher e ao marido. Né? Essa é uma questão que ninguém está falando. O que ficou de fato, né, com essa história toda, é que a internet, se não fosse a internet, nada disso teria se espalhado, então invadiu a privacidade, invadiu a vida das pessoas. Ah, mas é porque ela estava na rua. Sim, mas a vida da mulher foi esculhambada, foi levada ao público. E o homem virou o corno mor, né? Então, assim, na visão negativa que se teve. Então, em nenhum momento se leva em conta a delicadeza da situação, a situação delicada da mulher, né? E em nenhum momento se leva em conta também que a narrativa que foi construída pelas redes sociais, a partir do jornal, por exemplo, é uma narrativa que favorece o macho, que favorece o macho, porque está sempre aquele que está aí para dar prazer à mulher, mostrar como se deve dar prazer a uma mulher, né? Se o homem não sabe o que é isso, então ele vai ter que aprender, o marido vai ter que aprender. Então é uma narrativa machista, escrota, uma narrativa machista e escrota, essa história todinha. Então tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida, e claro que não vai ser esclarecido, infelizmente, né? Pelo andar da carruagem, aí entendo
que não vai ser esclarecido, que quem está se dando bem com essa história são as mídias, por exemplo, principalmente a mídia com o seu furo de reportagem. Então é quem está se dando bem com essa história. E a mulher, que espero que ela se recupere, né, está em dificuldades, principalmente do ponto de vista psicológico, né, e o marido também sofrendo com essa história, porque a vida continua entre os dois. E a história do morador de rua é como um viajante que fez, né, pegou um trem, pegou um veículo aí, chegou ao seu lugar, agora pronto, vai para outro lugar e tudo mais, acabou a história, né, e impossivelmente ele vai se dar bem com essa história do ponto de vista da mídia, da mediatização em torno desse caso. Portanto, eu acho uma irresponsabilidade a forma como a entrevista foi feita, não levando em consideração a delicadeza do caso. Então, por exemplo, porque poderia levar em consideração mais, até entrevistar pessoas especialistas na área sobre a questão de surto, sobre essa questão psicológica, né? E não ficar na espetacularização da coisa. Esse é um problema seríssimo. Portanto, eu vejo muita irresponsabilidade nesse caso. Eu vejo a narrativa construída pelo eu não vou chamar mendigo, porque não é um mendigo, é um morador de rua, e um cara que sabe viver, sabe se dar bem com a história, sabe muito bem como viver. E aí ele está aí, olha, a mulher me chamou, né? Ele disse, eu quero namorar com você. E de repente ele está lá, ficou com a mulher, transou com a mulher, se deu bem na história e pronto, é o bom vivant, é o Dom Juan da história. Não é nada disso, ele pode ter os seus problemas. O problema central que está sendo negado, ignorado neste momento, em toda essa história, é a história da mulher, é a visão sobre a mulher na sociedade. A narrativa construída até o momento é uma narrativa machista, uma narrativa escrota, que só favorece a esculhambação das pessoas, né, só coisifica a situação. Então você está aí, por exemplo, vários memes na internet, agora é o mendigo, agora eu sou o mendigo está bem, porque pode comer qualquer um, a qualquer momento, né, pode comer qualquer um que aparecer, então cuidado com o mendigo, eu quero ser mendigo também, aquelas histórias, você encontra vários memes sobre isso, e uma demonstração clara da espetacularização da história, do simulacro da história e da vida das pessoas, né, que não se leva em consideração. Então é um ponto que precisa ser considerado. Então é o machismo que vigora, e o morador de rua que se dá bem e pode ser, inclusive, se dar bem politicamente com essa história, que com certeza quem mais se deu bem com essa história foi esse morador de rua, que tem um histórico também complexo pelo que ele apresenta. Então, a entrevista, para finalizar, a entrevista do morador de rua, eu acho uma entrevista empolada, uma entrevista de quem está ali sabendo que todos os holofotes para ele, então, espetacularizando, então ele aproveita também da situação, né? Aí a mídia, a imprensa não se preocupa com isso, né? E mais a fundo na questão, porque se você fizer uma pergunta central, olha, depois de tudo isso, você não conhecia a mulher, mas você sabia que essa mulher estava em surto? Se fosse alguém da sua família, tivesse feito o que você fez, por exemplo, se fosse uma sua irmã, se fosse uma sua mulher, como você reagiria diante dessa história? Né? O que você faria? Essa pergunta já seria uma pergunta fundamental, né? E sobre a mulher na sociedade, sobre a visão em relação à mulher na sociedade, o que é que você pensa? Fica falando daquela como se fosse elas são as coisas maravilhosas da vida, bela, gostosa, isso, aquilo, tal, né? Tudo uma visão escrota de macho. É o que a gente encontra claramente. A entrevista, para mim, é uma entrevista empolada, que apresenta, que seleciona muito bem os pontos que o cara quer destacar, né? Então é como aquela história, de repente a mulher apareceu, quero transar, quero namorar com você, e aí você fica, eu sou morador de rua, não posso. Aí a mulher diz, pode ser no carro, sim, agora você me quebrou, então pronto, né? E aí viveu os seus momentos felizes,
né, enquanto a desgraça, a situação da mulher e do marido está aí rolando, né, e nas redes sociais, bombando toda a história, cada vez mais espetacularizando, tornando uma situação cada vez mais pior, uma grande responsabilidade, né? Acho que os jornais, principalmente o que deu fui a reportagem, fez a entrevista, poderia muito bem tentar esclarecer, tentar trabalhar melhor essa questão aí, não dar tanta valorização ao macho nessa história, que se deu bem nessa história, né? E vai se dar muito mais ainda, considerando esse período eleitoral, recebeu o convite de 4 partidos políticos, no mínimo um vai aceitar, né? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal se você não fez isso ainda, e quando você se inscrever, você ativa o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos diariamente novidades aqui, nós temos vídeos de sociologia, política, atualidades, todos os dias com notícias dos principais jornais, né? E temos também cinema, literatura e muito mais. Inscreva-se, como já falei, e também não deixe de fazer os seus comentários, que é muito importante, ok? É isso aí, até mais.